De volta com Saúde Holística, falando hoje sobre a eficácia da homeopatia. Doutor Sorraca, eu precisei interrompê-lo, mas o senhor falava dessa questão da comprovação clínica e a comprovação nos laboratórios. A homeopatia, a gente tem conhecimento de muitas pessoas que dizem: eu me trato com homeopatia, me curei, tenho uma alergia crônica, me curei. E por que que as pessoas continuam dizendo que nos laboratórios não há comprovação? Não é que não haja comprovação. Eu gostaria até de invocar aqui a posição da Organização Mundial de Saúde, que a partir de 1962, nós estamos falando de muito tempo atrás, já reconhecia essas práticas durante uma Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde. E no final da década de 70, essa mesma conferência foi reeditada e a OMS referendou tudo aquilo que aprovou a partir de 1962. A OMS é um órgão muito sério. Ela jamais apoiaria ou reconheceria certos tipos de terapia se não houvesse o mínimo de comprovação de eficiência, né? Eu vejo que a Organização Mundial de Saúde sempre deu apoio não só à medicina homeopática, mas à medicina oriental do Extremo Oriente, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica do Sudeste Asiático, a medicina Unani do Oriente Médio, a medicina antroposófica e outros segmentos da medicina, né? E que reúne uma constelação de terapias, de recursos. E a OMS sempre pregava a integração dos sistemas de saúde, seja outrora chamado alternativo ou complementar, hoje chamado natural e energético, não é? Com o sistema convencional. Nunca houve uma integração de verdade, porque de um lado existia sempre a suspeição de que aquela terapia não tinha valor científico. Por outro lado, alguns terapeutas relacionados às medicinas naturais também tinham uma certa posição contrária aos sistemas convencionais, sobretudo no que se refere à iatrogenia, ao risco que os pacientes eram expostos a certos tratamentos, não é? Sobretudo farmacológicos, provocando riscos iatrogênicos, intoxicações, etc. É óbvio que a ciência evoluiu muito, é óbvio que hoje se olha com um olhar mais crítico, existe uma autocrítica efetivamente em relação a certas posturas terapêuticas. Entretanto, a gente não consegue ainda criar uma mentalidade de unidade, de integração. Isso é lamentável. O Dr. Fábio, ele tem uma boa experiência, até porque ele faz parte de uma Câmara Técnica do Conselho de Medicina aqui do Rio, e também a experiência dele na pesquisa no exterior. Então, eu acho que ele poderia falar mais um pouco a esse respeito, né? Eu trago até uma novidade interessante, que eu desenvolvo há mais de 24 anos um trabalho de pesquisa, né, clínica, com pacientes, né, principalmente crianças com doenças neurológicas, né? Então, os pacientes que nos procuram são indicados pela Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a BBR, a Associação Fluminense de Reabilitação e a ACD, tá? E através dos seus profissionais que trabalham lá. Então, nós temos hoje um contingente de mais de 3.000 crianças em tratamento e estabelecemos um padrão comparativo, né, da inserção da homeopatia, né, na facilitação, digamos assim, dos seus problemas neurológicos, que impõem uma série de restrições, né? E isso é um trabalho que já ganhou o mundo, né? Nós estamos há muito tempo apresentando isso, desde 2000, né, fora. E o ano passado eu estive em Lille, em outubro, e num evento na França, tá, que é só sobre pesquisa, e nós tivemos o palestrante principal, o Dr. Luc Montagnier, que vem a ser aqui esse grande mestre da medicina, que veio a descobrir o vírus da AIDS, né, hoje Prêmio Nobel de Medicina. E, apesar da idade, um incessante pesquisador, se dedica hoje a pesquisar a causa das doenças neurológicas degenerativas, que vem, digamos, ao nosso encontro, que é o nosso perfil de trabalho.
E tive um contato próximo a ele e descobri que ele está estudando em nanotecnologia para descobrir alguma coisa diferente que aconteça no sistema nervoso, né? E isso vem muito de encontro a nós. Hoje, nossa conclusão do trabalho é que a homeopatia facilita a neuroplasticidade. Não que ela cure um paciente, não que ela modifique um padrão, mas estimula a capacidade reacional daquele paciente. E, em geral, na clínica, isso é observado. Agora, qual é o problema hoje, digamos assim, né, que nós podemos ligar à homeopatia? Não há ensino na universidade. Ela é uma especialidade médica desde 1980, é aceita, consagrada pelo Conselho Federal de Medicina e com mais de 15 mil profissionais prescritores no Brasil. Como é que uma especialidade não é inserida no currículo universitário? Não é só homeopatia. Então, são várias, okay, né? São várias especialidades que não estão incluídas no currículo. Depende realmente da parte de, digamos assim, da reforma curricular que há propostas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, a principal universidade aqui no Brasil chama-se Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, hoje, que tem o ensino da homeopatia como cadeira oficial, né? E com residência em homeopatia, inclusive, né? Que eu tenho a felicidade de ter ajudado o colega, o Dr. Francisco Freitas, a gerenciar esse processo durante um período. Então, o que acontece? O grande problema digamos, da dificuldade com a homeopatia frente aos médicos é o desconhecimento. Ele não tem uma coisa, digamos, na formação, que isso é mais importante, dos recursos naturais da nossa população. Porque, por exemplo, a nossa população se trata com chás, com ervas há muito tempo, isso no grande Brasil e até nas grandes cidades. E o médico, quando se forma, né, no seu critério de formação, ele vai direto para a área de farmacologia e desconhece o padrão histórico, né, e o padrão antroposófico da sua população. Ou seja, o médico, às vezes, o chazinho, para ele, não entende que é aquele chazinho, ou não interpreta ou não valoriza. Que aquilo causa um bem-estar na pessoa e, às vezes, a substituição por um padrão químico pode gerar uma iatrogenia, uma nova doença, um grande problema. Então, esse respeito à população, né, aos dados de hábitos da população, é uma coisa necessária no ensino da própria medicina e que hoje nós não contemplamos isso dentro das universidades. Então, há que se mudar as diretrizes curriculares. Perfeito. Para que o profissional ele possa ter acesso a esses conhecimentos. Perfeito. Caso contrário, ele vai se posicionar sempre contra aquilo que ele não conhece.